Muito bom dia, retornando mais uma vez, né? Muito bem, vamos aqui nesta manhã trazer uma reflexão para vocês, uma reflexão que com certeza será fundamental, tanto para a minha vida principalmente, e depois para a tua vida, tá bom? E eu queria muito aqui compartilhar algumas reflexões importantes dentro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 1 em diante. Aqui neste versículo, no capítulo 10, vocês observam alguns princípios defendidos por Jesus. Princípios estes relacionados à família, princípio este também falando também de um relacionamento como uma criança, e depois aparece aqui um princípio também de um cego chamado Bartimeu, que estava no caminho, quando Jesus ia para Jericó. Muito bom dia, Antônia. Muito obrigado pela tua presença, querido. Que Deus te abençoe. Já tem já algumas pessoas já ao vivo. Eu até queria saber quem são esse povo maravilhoso que está nos dando esta honra de nos assistir. Deixa eu ver quem são essas pessoas aí que estão nos assistindo. Tem a Antônia. Deixa eu ver quem mais aí. Queria que vocês aí dessem aí um toque aí, curtissem, compartilhassem. Eu quero trazer aqui uma reflexão do capítulo 10, no versículo 1 em diante. Não vou pegar aqui os versículos para vocês compreender, assim, entender um pouco da moral aonde eu quero chegar. Tá bom? Pois é, vamos lá. O primeiro princípio é o princípio de um relacionamento família, né? Aonde o farisaísmo chega, né, que é uma filosofia defendida na época de Cristo, perguntou se era lícito repudiar sua esposa. Jesus fala de uma forma dizendo que no princípio não era assim. No princípio, aí quando eu vejo assim no princípio, eu vejo os valores, eu vejo assim a oportunidade de o ser humano crescer através dos princípios, através da moralidade, através da oportunidade. E através do conhecimento bíblico, o ser humano tem essa oportunidade de crescer. E isso acontece quando acontece esse bom relacionamento chamado família. Por isso que Deus nunca aceitou o repúdio, e sim uma boa harmonia, né, entre família, pais, filhos, filhos e pais, pais com os pais, pais com as mães, e aí por aí vai, não é isto? E nós observamos isso no capítulo 10, no versículo 1, até o versículo, né, 6 em diante. Observe que o próprio Jesus diz, olha, no princípio não era assim. Deus uniu. União é propósito. União é defender algo. União é abraçar firme, com fé, os nossos propósitos, as nossas firmezas, as nossas convicções. Era isso que Jesus estava passando, uma lição de moral, né, para o farisaísmo da época dele. É muito importante também que você que está aí dando esta honra de nos assistir, é muito importante a gente saber defender os nossos valores, os nossos princípios, a nossa moralidade. Aí depois vem aquela questão. Aí ele pega o menino e diz, é verdade vos digo, que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha outro princípio. O princípio da criança, eu olho assim uma criança, eu vou aqui olhar aqui as lições do nosso dia a dia, que a gente observa, a gente analisa, a gente vê assim como é o comportamento de uma criança.
Interessante, né? Quando um pai ou a mãe percebe que uma criança merece receber uma pisazinha, uma surra, né? Como diz, a criança chora, a criança se zanga, a criança fica chateada, até magoada. Mas interessante que após estar aí, não passa alguns minutos, a criança ela vem, abraça o pai, abraça a mãe, diz: mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Ah, quer dizer, aquela situação desgastante que aconteceu com ela anterior, até parece que ela esqueceu ou perdoou, né? Assim, é outro princípio que eu observo, que todo ser humano tem que ter esse comportamento, o comportamento do bom relacionamento que ele tem, né, com o seu próximo, e aí vai com a criança, né? Aí depois aparece um jovem rico, usando mais uma filosofia, olha, dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha como uma coisa vai se encaixando com a outra. Vem o farisaísmo, perguntando se era bom repudiar as pessoas, a mulher. Depois veio uma criança. E agora vem um jovem rico se apresentando a Jesus. Bom, acho que farei para herdar a vida eterna. Não sei lá se ele usou a sinceridade ou se foi só uma hipocrisia dele, né? Não sei o que foi. Jesus disse: olha, primeiro, só tem uma pessoa boa aqui, é Deus. Mas se tu quer dar a vida eterna, vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Olha aí, vocês estão raciocinando junto comigo? Filosofias de vida, filosofias que passamos por ela e às vezes não tiramos experiências para o nosso crescimento. Agora, diante dessas filosofias, eu agora me lembrei de uma filosofia. Vocês já ouviram falar da galinha de Hitler? Deixa eu contar aqui um pouco dessa história aqui, que aconteceu dentro do governo de Hitler. A história mais ou menos foi assim. Em uma de suas reuniões, Hitler pediu que ele trouxesse uma galinha. Agarrou-a fortemente com suas mãos. Enquanto ele segurava a galinha bem fortemente com as suas mãos, bem forte mesmo, Hitler começou a despenar aquela galinha. A galinha, desesperada, porque doía, vendo aquele homem chamado Hitler puxando assim as penas dela. Aí Hitler para de puxar as penas e solta a galinha, quase despenada. Hitler chega com seus colaboradores e diz: agora observem. Observe o que vai acontecer. Hitler soltou a galinha no chão e afastou-se um pouco dela. Pegou um punhado de grãos de trigo, começou a caminhar pela sala e a tirar os grãos de trigo ao chão, enquanto seus colaboradores via assombrados como a galinha, assustada, dolorida, sangrando, corria atrás de Hitler, tentando agarrar algumas migalhas, quando
voltas pela sala, a galinha o seguia fielmente. Por todos os lados, onde Hitler ia, a galinha atrás, porque Hitler soltava os grãozinhos de milho ali pela sala. E a galinha fielmente ia atrás. Então Hitler parou, olhou para os seus ajudantes, que estavam ali totalmente surpreendidos, e lhe disse: assim facilmente se governa os estúpidos, segundo Hitler falou. Viram como uma galinha o seguiu fielmente. Aonde eu quero chegar diante dessa história, você? Observe que diante de dois paralelos, diante de duas filosofias que aqui são abordadas para vocês, existe aí uma apologia diante de uma verdade que eu quero passar para vocês. Hitler fala para os seus ajudantes e diz: viram como uma galinha me seguiu apesar da dor que lhe causei? Tirei tudo, as penas e a dignidade, mas ainda assim ela me seguiu em busca dos farelos. Assim é a maioria das pessoas. Elas precisam aprender a discernir as verdades absolutas que estão sendo tratadas na palavra de Deus, como também na filosofia de vida, do qual nós passamos e também vivemos e temos experiências. Precisamos saber tirar um pouco de dignidade diante de umas verdades que estão ali diante de nós, como também as verdades que também vivemos no nosso senso comum. Nós precisamos entender e compreender. A paz do Senhor, reverendo Hélio Lima, uma honra receber a sua pessoa. Muito bem, voltando aqui um pouquinho. Pois é, agora você vê um cego Bartimeu, opa, né? Tá falando do jovem rico. Que farei para herdar a vida eterna? Vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus falou sobre todos os mandamentos, de todos os princípios. Ele disse que obedecia fielmente esses princípios. Aí Jesus chega numa pergunta checkmate para ele. Jesus conhece o coração dele. Jesus sabia que ele sentiu, que ele pensava, aonde estava o amor dele. Jesus chega com o rapaz e diz: vai, vende tudo que tu tens, dá para os pobres e segue-me. Aquele jovem pesaroso pelas palavras retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse ao seu discípulo: quão dificilmente entrarão no reino de Deus quem tem riquezas. Aí, se você for continuar lendo o capítulo 10 de Marcos, capítulo 10, você vê mais outra realidade. Aparece agora Bartimeu.
Está lá no versículo 46. Diz assim o texto: e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão o seguia. Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Interessante. Aparece aqui acerca do divórcio, do relacionamento. Depois aparece a questão do comportamento das crianças. Vem um jovem rico. E agora vem um cego Bartimeu. 4 exemplos num só capítulo. Jesus estava ali peregrinando, ensinando estas verdades, para que realmente o homem pudesse assim crescer na graça e no conhecimento. Aonde eu quero chegar? Muitas pessoas hoje estão igual o cego Bartimeu, não estão vendo os princípios, não estão vendo as questões morais que nos cercam. Princípio esse que eu falo com vocês desde o capítulo 10, no versículo 1 em diante. Que hoje, infelizmente, eu não vou nem falar pessoas ímpias, mas eu vou falar igreja. A igreja muitas vezes está igual este cego Bartimeu, que tinha saído de Jericó, saiu do mundo, mas ainda está cega, não está ainda compreendendo a luta espiritual que ela está vivendo, que ela está passando. A igreja precisa compreender isso. E para compreender isto, sabe por quê? Porque primeiro ela esqueceu os seus princípios. Princípios esses narrados nos exemplos anteriores. Quando a igreja esquece os seus princípios, ela se torna cega, ela se torna incompreensível, precisa de um milagre. Jesus está passando para trazer este verdadeiro milagre, para você compreender os verdadeiros princípios e valores que hoje nós, igreja, precisamos defender. É verdade, meus queridos. A igreja ela precisa defender os seus princípios, os seus valores. E para isto, Jesus ele narra, antes de chegar no cego de Jericó, que estava na saída de Jericó. Jericó é o exemplo do mundo. A igreja é que saiu para fora. Então, a palavra igreja significa isso, aquela que saiu para fora. Então, significa isso. Mas existe uma realidade que hoje a igreja está vivendo. Ela não está conseguindo compreender, porque ela esqueceu os princípios que ela aprendeu no começo, os seus princípios morais, os seus princípios, os seus valores. E ela se tornou cega, como Bartimeu. Bartimeu significa Bar, quer dizer filho, Timeu, filho de Timeu. Então o que acontece? Nós somos filhos de Deus, comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao começo de tudo. Para nós compreender os princípios, os valores. Valores esses que, infelizmente, nós, igreja, estamos esquecendo. Nós estamos colocando de lado. A Bíblia é cheia de exemplos. A Bíblia é cheia de valores. Valores estes que foram defendidos no farisaísmo. Que Jesus está falando, não é desse jeito. Não é desta forma, não é desta maneira que você está pensando, não. Os verdadeiros princípios. Bom dia, Isabel. Tudo bem, querida? Os verdadeiros princípios. Olha aí. Olha o começo. Como foi o começo? Como foi o princípio? Era desse jeito. Você quer agradar a Deus? É desta maneira aí, ó, que tem que começar.
Depois aparece uma criança. Depois aparece um jovem rico. Que valores esses que começam a aparecer no caminhar de Jesus? Aí depois chega, passa por Jericó. Aí na saída de Jericó aparece um cego. E este cego, mais uma vez, é mais um exemplo que é nos dado. Igreja, desperta. Desperta, tu que dorme, porque já vinha a tua luz. A glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Veja os teus valores, veja os teus princípios. Nós precisamos, igreja. Eu estou falando para a igreja. Quando eu falo igreja, tem aqui católico, tem aqui uma gama de denominações que estão me ouvindo. A igreja está aí no meio aí. Então volta. Deixa Jesus abrir teus olhos para que tu veja a realidade, a luta espiritual que a igreja está passando. A igreja está passando por uma luta espiritual e ela não está sabendo disso, ela está ferida, ela está cega, ela não está compreendendo esta luta. Ela não está compreendendo a realidade espiritual. Uma coisa foi falada, eu quero repetir aqui. As trevas só aparecem com a ausência da luz. Mas se a luz está presente, com certeza as trevas se dissipam. A igreja precisa voltar a ser sal. A igreja precisa voltar a ser luz. A igreja precisa rever os seus princípios. A igreja precisa rever os seus valores. A igreja precisa se posicionar. Observe que aparece lá em Apocalipse os cartiçais na presença de Deus. E observe que Jesus passeia entre os cartiçais. Sabe por quê? Porque a igreja se posicionou, a igreja se colocou no seu lugar. A igreja ela tem que defender os seus princípios, ela tem que defender os seus valores. Ela não tem que ir pelo que o fulano de tal acha, porque o fulano de tal pensa, mas é pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus ensina, pelo que a palavra de Deus se expõe, pelo que a palavra de Deus pede, obediência. Estes princípios que você e eu temos que observar. Se eu quero ser abençoado, se eu quero ser agraciado, se eu quero ser vitorioso, eu tenho que rever esses princípios. Não importa qual o seu rótulo denominacional, o seu pastor, o seu líder eclesiástico, o seu padre, ele lá ensina como é que se deve ser. Cabe a mim, cabe a você ouvir, está na palavra, é para obedecer, obedeça. Esses princípios, esses valores que eu preciso me despertar, que eu preciso abrir meus olhos. E eu tenho que compreender que o mundo espiritual, ele está aí ao nosso redor. A luz e as trevas, o bem e o mal. E nós precisamos abrir nossos olhos. O cego não estava de pé. O cego estava curvado. Aí me vem na minha lembrança. Só existe milagre quando eu me curvo diante daquele que está passando perto de nós. E eu preciso sentir, mesmo que os meus olhos não consigam ver, mas eu preciso ouvir. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Observe que Hitler, ele tinha os princípios dele. Por isso que eu contei aqui a história para vocês. E ele defendia ferrenhamente pelos seus princípios.
Nós temos que defender os nossos princípios. Princípios esses que nos foram ensinados desde a nossa criancice. Que cabe cada um de nós a tentar ouvir. E a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. A pergunta termina-se desta forma: que princípio alguém que você defende? É esses princípios. Eu quero saber se essa pessoa que eu estou defendendo, sendo ela política, sendo ela amiga, sendo ela o que ela for, o que ela está defendendo. Porque se ela não estiver defendendo os meus princípios que eu defendo, como eu poderei comungar o mesmo sentimento, a mesma ideologia? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos realmente pedir um milagre de Deus na nossa vida, que os nossos olhos possam ver e os nossos ouvidos possam ouvir, para que os milagres assim aconteçam. Que Deus abençoe você, a Mauri Farias, Isabel Filha, Hélio. Bom dia a vocês, um beijão no coração de todos vocês. Muita gente aí participando, muita gente aí comigo. Muito obrigado mesmo de coração. Eu não quero forçar você a ser ou como ser, não. Mas você que é crente, ore. Você que é católico, reze. Peça para Deus. Diga assim: Senhor, me mostra essa luta e esta cegueira espiritual que eu estou passando. Que os meus olhos possam ver, que os meus ouvidos possam ouvir, para que as minhas atitudes sejam sábias e certas diante deste mundo e diante de ti. Fica aqui a minha palavra para você. Ele pediu para nós termos uma identidade. Ele disse que nós temos que ser sal para temperar. E temos que ser luz para iluminar. Então, tá aí a identidade. Tá aí a dica, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Uma ótima segunda-feira para vocês. Que Deus abençoe a todos.